Filemon diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso cooperador de lutas, e também à igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar a você cumprir o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera como companheiro na fé, receba-o se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Glória a Deus. 25 versículos que vale a pena ser lido, meditado, refletido e praticado. É muito bom a gente olhar para o Evangelho, a Bíblia, e perceber que aquilo que nós necessitamos para a prática diária, nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Paulo, o apóstolo, está em prisão domiciliar, quando ele escreve pelo menos 4 epístolas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele está preso quando ele escreve essa carta. A igreja que se reunia na casa de Filemon recebe essas orientações do apóstolo Paulo. Aliás, Filemon, como nós já falamos em outros momentos, é um cristão que se converteu através da pregação do Paulo e tem muitos bens. Um dos seus escravos, talvez tenha outros, chama-se Onésimo. E Onésimo, ele roubou o seu senhor e fugiu para a grande cidade de Roma. Em Roma, ele é preso e na prisão se encontra com quem? O apóstolo Paulo. Através do ministério do Paulo, ele também se converte ao Senhor, ele é convertido ao Senhor, tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Paulo decide escrever para que ele receba este camarada, o seu escravo, fugitivo, de volta. Abrindo um parêntese rápido, naquela época, os escravos eram ferramentas vivas, ou consideradas
ferramentas vivas, de forma que, se fugisse, como punição, o seu senhor poderia fazer o que bem entender, inclusive crucificá-lo. Imagina a cena aí: Filemon, líder da igreja em Colossos, responsável pela estrutura da igreja, recebe uma carta do apóstolo Paulo. Ora, naquele momento ele fica com um misto de emoções, curiosidade, apreensão, preocupação talvez, porque não é todo dia que você recebe a carta de alguém tão respeitoso, tão importante como é o apóstolo Paulo. Mas o conteúdo dessa carta não era instruções doutrinárias ou saudações, simplesmente era um pedido desafiador, era um pedido ousado do apóstolo Paulo, que era o quê? O que Paulo pede? Filemon, perdoe Onésimo, e não somente isso, ele, como escravo fugitivo, deve ser recebido, perdoado e acolhido, não como escravo mais, agora tem que ser como um irmão em Cristo. Que desafiador, né? Às vezes, nós não queremos perdoar o nosso irmão, a nossa esposa, o nosso marido, por qualquer coisinha. Paulo está escrevendo para Filemon perdoar Onésimo, em um contexto extremamente difícil e delicado. Lógico, hoje vamos conversar sobre perdão, e a Bíblia Sagrada traz esse tema de forma recorrente, com muitos ensinos, com muitas lições preciosas para nós. C.S. Lewis fala o seguinte: falar de perdão é muito fácil, todo mundo fala e quer falar, difícil é perdoar, e é verdade, por isso que é um desafio sim, a gente extrair do Evangelho, da Bíblia Sagrada, palavras preciosas como esta. Deixa eu trazer aqui uma ilustração real, algo que de fato aconteceu, para que possamos ilustrar o perdão. Corrie ten Boom é uma cristã holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou muitos judeus. A sua família tinha uma reloageria e lá escondiam os judeus para que eles pudessem escapar do Holocausto. Enfim, após a guerra, ela se tornou uma palestrante e viajava em todos os lugares para demonstrar e instigar o perdão. O tema era esse, perdão. Acontece que em uma de suas palestras na Alemanha, ao final do evento, um dos guardas cruéis que estavam no centro de concentração, onde a sua irmã morreu, onde o seu pai morreu, chegou até ela no final e estendeu as mãos pedindo perdão. Ela, depois de meditar um conflito interior, pedindo forças a Deus, retribuiu, estendeu a mão e perdoou aquele camarada. Depois, ela cita essa história, inclusive tem um livro dela, biográfico, Refúgio Secreto, e ela fala sobre isso, e tem uma frase que eu acho fantástica. Ela fala o seguinte, sobre o perdão, e depois dessa cena, ela fala: perdoar é libertador, perdoar é libertar um prisioneiro, e descobrir que o prisioneiro era você. Hoje, dando sequência à série em Filemon, no episódio 4, teremos como tema libertando o prisioneiro através do perdão. E eu quero destacar os versos 15 ao 21. Essa é a porção que nós vamos conversar para entender como libertar este prisioneiro através do perdão. Deixa eu começar falando sobre o que não é perdão, com base no que o pastor Jaime Kemp fala. Eu achei legal. Ele fala: perdoar não é esquecer, mas se lembrar como um fato resolvido na cruz do Calvário. Quem se esquece está com amnésia. Eu me lembro do que aconteceu, mas eu entendo que a cruz resolveu aquilo para mim. Ele fala: perdoar
não é um sentimento, mas uma decisão intencional de demonstrar a graça. De novo, graça que nós recebemos de Deus, sendo derramada nas nossas relações. Ele fala: perdoar não é voltar ao passado, morando no passado, estando no passado, mas tratá-lo com misericórdia e graça. Perdoar não exige uma mudança de quem nos feriu, antes de nós perdoarmos. Perdoar é um exercício de santificação. Quando eu li isso sobre perdoar, eu percebi: caramba, já sei o que é que o Paulo quer com Filemon. Ele quer trabalhar a santificação desse camarada e o crescimento espiritual. Perdoar, meus irmãos, não é fácil. Coloca aí, por favor, Lucas, vamos lá, Lucas 17. Perdoar não é fácil, não é fácil. Cristo, ele induz os seus discípulos a perdoar, e os discípulos têm uma reação, no mínimo, estranha. Lucas 17, versos 3 e 4, olha o que acontece aí, ó. Jesus falando: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Aí olha o versículo 5. Os discípulos: ok, Senhor, entendi. Versículo 5 ele fala o quê? Versículo 5. Senhor, entendi tudo, mas pelo amor do teu Pai, aumenta a minha fé para poder perdoar essa negada, porque não dá não. São 7 vezes por dia, e ele vai voltar a perdoar, vai voltar a pecar, vai voltar a me ferir, e eu tenho que perdoar, caso ele fale: estou arrependido, Senhor. Faz o seguinte: aumenta a minha fé para poder conseguir fazer isso. Não é fácil perdoar, cara, não é fácil, não é fácil. Nos últimos meses eu vivi algumas cenas cruéis sobre o remorso, que é diferente do perdão. Cruéis, não cabe falar aqui, mas eu vi coisas cruéis. Pessoas que deveriam ter liberado o perdão, mas decidiram viver uma vida de confusão, de delito, e num momento chave da vida, estava desesperado, porque não soube, não aprendeu a perdoar. Queria desafiar você nessa noite, a aprender como libertar esse prisioneiro através do perdão. Primeiro passo, primeiro ponto, versículo 15 do texto que nós lemos: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Primeira coisa que a gente precisa aprender, gente, é reconhecer a necessidade do perdão. E para reconhecer a necessidade do perdão, eu tenho que entender a providência de Deus. Aqui o Paulo está apresentando a ideia de que a separação temporária de Filemon e Onésimo serviu para um propósito maior. Ele poderia olhar para as circunstâncias chateado, indignado, mas Paulo está mostrando que a partir da providência de Deus, algo maior estava sendo executado, que é o quê? A transformação de Onésimo e a sua reintegração como irmão em Cristo. Imagina a cena, gente: um escravo que não valia nada, fugitivo, bandido, tendo que voltar para casa ou para a igreja, sendo recepcionado pelo seu próprio Senhor, pelo seu próprio dono. O plano maior dessa separação temporária era que ele seria transformado,
ele seria recebido não mais como servo, como escravo, mas como um irmão no Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese. O escravo não é o funcionário de hoje em dia, tá? Não é. Muito embora o funcionário seja considerado irmão em Cristo quando faz parte da comunidade. Mas aqui era muito mais baixo. O escravo, como eu falei, era considerado uma ferramenta viva. Por que eu preciso entender a providência? Porque teologicamente, isso ressalta a soberania de Deus. Deus, em sua infinita ou em sua soberana vontade, Ele usa situações difíceis que nós não entendemos e não queremos passar, óbvio que não. Mas essas situações difíceis, aparentemente que vêm para nos destruir, pode ser usada por Deus para realizar os seus propósitos, por exemplo, de reconciliação. Será que se Onésimo continuasse lá por anos e anos e anos, ele teria se convertido, teria se transformado? Será que aconteceria a reconciliação desses irmãos se ele continuasse lá? Eu não estou querendo justificar, eu estou dizendo que para chegar à libertação da prisão através do perdão, eu tenho que reconhecer a necessidade desse perdão. E a providência de Deus, a soberania de Deus, entra nesse contexto. É magnífico quando Paulo sugere o crescimento de Filemon através dessa atitude. Outro ponto no verso 16 diz assim: não mais como escravo, mas agora, além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Aqui ele vai falar sobre a transformação de relacionamentos. Meus irmãos, como temos sofrido com os relacionamentos, e temos agido como diferente do que temos aprendido no Evangelho. Em Cristo, todas as barreiras, status, condições, são quebradas. O Evangelho, diferente do que muitos têm vivido, é poderoso para restaurar relacionamentos que um dia foram quebrados. Você pode pensar em alguém da sua família, parente, pai, mãe, irmão, filho, sobrinho, vizinho, que por acaso você teve um relacionamento quebrado. Mas a partir do Evangelho nós acreditamos e confiamos piamente que relacionamentos podem ser restaurados. O pecado que atrapalha esses relacionamentos pode ser desfeito a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, porque Cristo nos chama a perdoar uns aos outros. E esse perdão fortalece, faz crescer, encoraja a comunhão do corpo de Cristo. Quando eu reconheço a necessidade de perdão, eu me coloco em igualdade com os outros. Versículo 17, Paulo está dizendo: assim, se você me considera companheiro na fé, Paulo é mais importante, é o pastor, é o cara, é o danadão, é o bichão, mas recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Estamos em igualdade, não tem status, não tem posição, estamos iguais. Eu preciso aceitar o outro em amor e em igualdade, sem reserva. Eu aceito Elias, gente. Você não tem noção do que é isso, não. Desafio, cara. É difícil, irmão. Inclusive hoje a gente pedir perdão ao Elias. Temos que aceitar os outros sem reservas, com o coração aberto, sincero, verdadeiro, buscando a reconciliação e a unidade no corpo de Cristo. Vou dar um exemplo bem prático aqui, certo? Não queria, mas eu vou dar, deixa eu ver se nós temos tempo. Por volta de
2000 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa. Deixa eu contar um pouco da história, né? Uma criança, 2, 3 anos, recebendo todo o carinho do pai, da mãe, enfim, uma família, recebendo toda a família, não tinha muita noção das coisas, mas com o passar do tempo, ele começa a perceber que ficava com o pai um final de semana, ficava com a mãe outra e tal, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Com o passar dos anos, percebeu a história dos pais separados, que é a maioria, ou que é a realidade de muitas pessoas que nós conhecemos. Com 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, ele começa a olhar para o seu pai, menos de 10 anos, começa a olhar para o seu pai como o herói. Poxa, esse cara aqui é demais. Quero esse cara é o meu herói, eu quero estar sempre com ele. E foi crescendo, vendo o seu pai como um herói, como um cara diferente, cheio de vida, tal, e foi crescendo. 12, 13, 14 anos, ele começa a perceber os defeitos desse herói. Ele começa a perceber que o herói estava mais atrapalhando do que ajudando, contribuindo. Não era um super-homem, não era um Batman, que não tinha defeitos. E ele começou a perceber algumas coisas. De forma que nessa faixa etária, ele começou a se afastar do pai, olhar com um olhar de negócio coisado, esqueci o nome, com o pai, e foi ficando, foi se afastando. Depois de um tempo, ele começou a perceber que aquilo que o pai fazia não atrapalhava só a si, mas aos seus outros relacionamentos do pai. E ele começou a perceber que aquilo não era legal. E achou que de fato a decisão correta seria se afastar. Se tivesse acontecido o perdão naquele momento, as coisas teriam se resolvido. Mas não aconteceu. Até que o Evangelho entra nessa história. E poucos meses de convertido, esse camarada chamou o pai para as conversas, abriu o coração, pediu perdão, foi perdoado, e o pai falou a mesma coisa, pediu perdão e foi perdoado, obviamente. A partir dali, gerou um novo relacionamento, transformação dos relacionamentos, um novo relacionamento. O pai não era cristão, mas o camarada entendeu a igualdade dos relacionamentos. Não é porque ele falhava, fazia, que ele deveria ser pisoteado, como estava acontecendo até então. E aí houve, de fato, anos de boa convivência. Poderia ter sido melhor? Tá, acho que sim. Mas no dia em que eu enterrei o meu pai, eu tinha convicção de que tínhamos perdoado um ao outro. Totalmente. Mas precisou acontecer o perdão. O relacionamento foi restaurado. Houve uma verdadeira transformação. De forma que no túmulo, aquilo que eu falei foi a mais pura verdade, porque o perdão havia sido liberado, de ambas as partes. Tem um ponto, deixa eu chegar mais na frente que eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que verdadeiramente importa no indivíduo não é a transformação moral, aquilo que ele faz, mas sim o que é de dentro para fora, ou seja, a renovação do coração, a transformação, a regeneração, o novo nascimento. Para que eu consiga libertar o prisioneiro através do perdão, eu preciso reconhecer o perdão, que engloba compreender a providência, saber que as circunstâncias difíceis não vêm para me derrubar, pelo contrário, vêm para me trazer força e transformação. Segundo ponto, além de reconhecer a necessidade do perdão, eu preciso tratar as feridas. Se você já reconheceu que precisa perdoar ou ser perdoado, ainda não é o suficiente. Nós precisamos reconhecer que precisamos tratar as feridas.
Olha o versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, preste atenção, o apóstolo Paulo fala o seguinte: ei, recebe ele de volta, perdoa e introduz ele na igreja, na comunidade de fé, traz ele para perto. Mas não para por aí. Paulo não esconde, não omite o problema, o dano causado. Então, para eu tratar as feridas, eu preciso reconhecer os danos que foram causados. Aqui é onde entra a outra parte, né? No dia em que eu sentei com ele, eu falei: o erro está aqui, ó. Ah, mas por que as coisas acontecem assim? Por isso, por isso, por isso. A tua atitude foi essa, e não é por aí. As coisas aconteceram assim porque vocês foram por esse caminho, e não é por aí. É o que o Paulo está fazendo aqui. Não receba de qualquer jeito, pelo contrário, tem que crescer você e ele tem que entender o dano que ele causou e que teve um preço. Eu preciso enfrentar as minhas lutas, feridas, os meus danos, as ofensas que aconteceram. Para que eu consiga chegar à verdadeira reconciliação, eu preciso tratar das feridas, chamando pelo nome, mostrando o dano causado. Porque Paulo não ignora, porque Jesus não ignora. Jesus nos perdoa e nos chama à santificação. Isso reflete, lógico, a justiça e a misericórdia de Deus, que não apenas perdoa, mas também restaura, traz a regeneração, transforma a vida do homem. Para tratar as feridas, deu certo. Eu preciso reconhecer os danos causados, mas também preciso oferecer a reparação e assumir a responsabilidade. Olha o que ele fala nos versos 18 e 19, finalzinho do 18, entrando no 19. Ponha na minha conta, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você deve a própria vida. Eu preciso perdoar, eu preciso reconhecer o dano, eu preciso reparar esse dano. Não adianta só saber e deixar para lá. Não adianta só saber e passar na cara, vai piorar a situação, macho. Tem que reparar. E tem que assumir a responsabilidade. Paulo está dizendo, é preciso assumir esta responsabilidade. Porque a teologia do perdão, o perdão bíblico, inclui o aspecto da remissão do pecado, obviamente, mas também a responsabilidade de fazer o que é possível para restaurar aquilo que foi quebrado. Eu preciso me esforçar, eu preciso assumir a responsabilidade. Como eu falei, eu tenho que buscar a santificação. Paulo se coloca a favor de Onésimo. Paulo nos ensina que esta restauração das relações exige muito mais do que palavras. Pastor, mas eu já perdoei. Como? Pastor, mas eu já falei. Como? Paulo está dizendo que o perdão exige muito mais do que palavras, envolve ações concretas de generosidade e de sacrifício. Paulo nos ensina, tem que dar um passo a mais. O perdão é muito mais profundo do que simplesmente liberar palavras ao vento. Um outro ponto é agir em direção, reconhecer a necessidade do perdão, reconhecer a necessidade do perdão. O segundo ponto é tratar as feridas. E o terceiro ponto, agir em direção à cura. Reconheci, tratei, agora eu preciso continuar buscando a cura. Versículo 20, Paulo diz assim: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor.
É espetacular quando Paulo fala: eu quero me alegrar, eu quero estar animado, porque a busca pela cura, incessante por ser curado, para ser liberto dessa prisão, é necessário que promova a alegria. Quantas vezes nós dizemos que perdoamos e ficamos arrasados, destruídos? Temos que nos alegrar, temos que nos encorajar, porque o perdão não é algo isolado, pelo contrário, quando Filemão perdoa Onésimo, a comunidade inteira sai beneficiada. As repercussões desse perdão vão se espalhar na igreja, na família, onde ele passar. E é justamente esse ato que inspira os crentes a seguirem, a continuarem o mesmo caminho. Temos que quebrar o orgulho, temos que quebrar tudo isso e ser humildes o suficiente para incentivar a liberar a nós mesmos das mágoas, em busca da cura e da reconciliação. Mas fazer isso com alegria, olhando para a cruz, olhando para Jesus. Versículo 21 diz assim: eu escrevo, certo de que você vai me obedecer, sabendo que fará ainda mais do que eu te peço. Agir em busca da cura vai ou deve promover alegria, encorajamento no Senhor, mas também deve fazer com que eu confie que a minha obediência em Deus vai gerar generosidade. O apóstolo Paulo, ele demonstra confiança em Filemão, de que Filemão, para agir com amor e perdão, ele vai fazer um sacrifício ainda maior, não só cumprindo aquilo que foi dito, mas superando as expectativas do apóstolo Paulo. Essa confiança está enraizada na obra redentora, transformadora, regeneradora do Espírito Santo no meu coração e no seu coração. Nós crentes temos esta palavra, esta obra enraizada em nosso coração através do Espírito Santo. O perdão cristão é um reflexo do caráter transformador do Evangelho. A verdadeira cura, a verdadeira reconciliação vai além do perdão formal. Por isso que C.S. Lewis fala que é muito fácil falar de perdão. É fácil até falar que perdoa. Difícil é viver de fato esse perdão. Porque quando eu olho para a história do perdão, quando eu olho para os apóstolos falando: Senhor, aumenta a minha fé para poder perdoar, porque é difícil. Quando eu olho o que o Paulo está falando, como deve ser exercitado o perdão na vida de Filemão, vai muito além do que a gente entende de perdão formal, o formalismo. Não, vai além, cara. É o coração, é o interior, é a verdade, aquilo que me traz transformação. A palavra de hoje é que eu e você olhemos para aqueles que nos perdoaram, ou que nos feriram. Um outro desafio, talvez mais difícil, é olhar para aqueles a quem eu feri, a quem você feriu. Olhando não para se doer, se sentir, mas olhando com o intuito de perdoar e receber o perdão. Biblicamente falando, a teologia bíblica é que Onésimo é como um pecador que fugiu de Deus. Eu e você que fugimos de Deus. Eu e você que pecamos contra Deus. Que roubamos a Deus. Alguém deve pagar um preço. Quem é? No caso de Onésimo,
Paulo conhecia muito bem a morte substitutiva. Eu merecia morrer, mas o Senhor morreu no meu lugar. Paulo está transmitindo a Filemon, a Onésimo, à igreja, o que Cristo fez por ele. O que o Paulo está fazendo aqui é simplesmente dizer para os dois e para a igreja que este momento de sacrifício, que esta atitude de perdão vai gerar algo extraordinário. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, o que eu estou fazendo aqui é para tornar visível o Evangelho. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que dando a oportunidade para os olhos de vocês enxergarem o Evangelho. Paulo está dizendo que o perdão, quando é liberado nesse tamanho, nessa estatura, é o Evangelho sendo ministrado aos corações. No caso de Onésimo, Paulo pagou a dívida e assumiu a responsabilidade. Assim como Cristo assume as nossas culpas e nos reconcilia com Deus. Eu quero concluir, antes da aplicação, dizendo que nós, anota isso por favor, anota isso, nós somos mais semelhantes a Deus quando nós perdoamos. Nós somos mais semelhantes a Deus quando nós perdoamos. Assim como nunca somos mais semelhantes a Jesus que quando carregamos a dívida para que o perdão e a reconciliação possa ocorrer. A gente aprende que somos imagem e semelhança de Deus, mas nunca somos mais semelhantes a Deus quando perdoamos, do que quando perdoamos. E nunca somos mais semelhantes a Cristo do que quando carregamos na nossa vida, no nosso caminhar, a dívida para que o perdão seja liberado e a reconciliação e a cura aconteça. Qual é então, pastor, ou qual deve ser, pastor, a minha motivação ao perdoar? Diante de tudo isso que nós vimos, eu poderia dizer que é a visibilidade do Evangelho. Pastor, mas eu sou crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, ninguém vê o Evangelho, pastor. Uma ótima maneira de você demonstrar o Evangelho, a visibilidade do Evangelho, é tendo a vida transformada através do perdão. É tornar visível na sua própria vida o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por todos os pecadores, o que Cristo traz em sua mensagem, que é o quê? O perdão dos nossos pecados. O que foi que Cristo fez através do sacrifício naquela cruz? Libertou a mim e a você da prisão do pecado. Então torne visível o Evangelho, libertando prisioneiros da prisão, através do perdão. Mas lembre-se que quando eu perdoo, o prisioneiro era eu, e agora estou liberto. Deixa eu trazer algumas aplicações breves para a igreja. Ora, uma vez que todos nós somos pecadores, todos nós somos afetados pelo pecado, em algum momento, uma hora ou outra, nós vamos ferir uns aos outros, intencionalmente ou não.
Intencionalmente ou não, mas nós vamos ferir por conta do pecado. Se for o Elias, é intencionalmente. Se for o Júnior, foi sem querer. O Valores é sem querer que ele fere. Né? Intencionalmente ou não, mas nós vamos ferir alguém em algum momento, por conta do pecado que afeta o nosso coração. Se eu for tentar me reconciliar, eu preciso depender da graça de Deus. Se eu for tentar buscar relacionamento sem a disposição de perdoar o outro, sem a disposição de depender da graça, sem buscar reconstruir esses relacionamentos, meu irmão, será um fracasso. É tipo aquela história, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca. Eu feri, e aí quando é no outro dia, eu faço como se nada tivesse acontecido, e vai levando, e vai acontecendo, e vai continuando. Isso é um problema. Isso é um problema. Pode gerar algo muito mais grave. Pode gerar algo muito pior. Então, a disposição em se relacionar passa diretamente por perdoar e ser perdoado. Assim como Filemão recebeu misericórdia por meio da graça de Cristo, ele deveria graciosamente perdoar o fugitivo arrependido como um irmão em Cristo. Isso aqui é interessante. Aí eu fecho, entro na aplicação. Isso aqui é interessante. Cara, Filemão quis receber o perdão dos seus pecados. Ele se arrependeu e recebeu de Deus o perdão. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, assim como você foi perdoado, você deve perdoar. Assim como você, eu, fui perdoado em Cristo Jesus, por que eu não posso perdoar o outro? Se eu sou muito pior e Deus é muito mais santo, aliás, é santo, me perdoou, cara, por que eu não posso perdoar o outro? Ainda que seja o Elias. Não, tô brincando. Para finalizar, primeira aplicação: devemos reconhecer a necessidade do perdão. De forma prática, uma aplicação: a quem é que você precisa perdoar? Quem é que você precisa pedir perdão? Você precisa, não tenho nem dúvida, seja seu pai, sua esposa. Não, esposa não faz raiva a ninguém, não. Esposa não faz, não. Não. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão. Esposa não faz raiva a ninguém. A quem é que você deve perdão? Quem é que você deve perdoar? Segunda aplicação: devemos tratar nossas feridas emocionais e espirituais. Quais são as feridas que você precisa tratar? Que tipo de sofrimento você tem carregado e não consegue se desprender, e isso vai te corroendo? Quais? Reflita nisso, pense nisso e busque. E por fim, devemos dar passos concretos em direção à cura e à restauração dos relacionamentos. A pergunta é: quais são os passos que você deve dar, que você precisa dar em direção à cura? Que nós possamos assumir a responsabilidade de sermos cristãos verdadeiros, que vive o Evangelho verdadeiramente, e esse Evangelho verdadeiro passa pelo perdão. Enquanto eu não perdoar, eu sou um prisioneiro. Perdoar é libertar o prisioneiro da prisão e descobrir que o prisioneiro era você.